estamos de volta com o SigaPod, nosso quarto episódio. Hoje nós vamos falar sobre dados. Como tratar, como curar esses dados e os 4 pilares da informação desses dados até chegar à inteligência que vai no relatório da sua empresa, fazendo a diferença no teu trabalho. E para falar desse assunto, nós temos um convidado muito especial. Podemos dizer que esse podcast é o podcast dos 3G. O Gaiteiro, o Guilherme e o Jean. Por que Gaiteiro? Zizi, o nosso curador, o nosso programador de dados aqui da SigaSul, que vai trazer esse conteúdo, esse conhecimento para tornar didático e pedagógico o teu entendimento sobre rastreabilidade, inovação e gestão de frota. Zizi, muito bom dia e muito obrigado por estar aqui trazendo essas informações extraordinárias para nós. Bom dia, bom dia. Obrigado a você, obrigado ao Guilherme também de ter feito esse convite para mim. E vamos conversar, vamos explicar tudo isso aí que você acabou de citar antes. Show de bola. Guilherme, o que você vai arrancar do Gaiteiro hoje? Acho que não tinha uma pessoa melhor hoje pra gente trazer para falar de dados, né? O Zizi é um monstro aí, acho que sem demagogia a gente tem os melhores profissionais aí que entregam tudo pro nosso cliente lá. Então, obrigado Zizi por ter vindo e vamos explicar como trabalhamos os dados. Show. Você, nosso ouvinte, você que está nos assistindo, com certeza você está buscando esse conteúdo para ter mais produtividade na tua empresa. Zizi, de forma bem pedagógica, explica para nós como que o empresário vai adquirir essa produtividade. Zizi, famoso gaiteiro. Nós podemos dizer que o uso de dados dentro da gestão de frotas é a precisão do diagnóstico? Sim, é isso aí. E fala mais o quanto um diagnóstico preciso resulta lá no gestor da empresa, no gestor da frota, no empresário. Que resultado isso traz na mesa do empresário esse diagnóstico preciso? Isso, tipo, falando em empresa, questão financeira, se você dá informação errada e o cara toma a decisão errada de, por exemplo, adquirir veículos ou comprar suplementos ou comprar pneu ou abastecer em tal lugar, depende de como se você pega uma empresa grande, o impacto disso aí é gigantesco, né? Porque tudo isso envolve no custo dele. Quanto menor for o custo dele para a operação, maior, teoricamente, é a rentabilidade que ele tem. Então, se a gente entregar para ele que esse veículo tem uma economia de combustível melhor do que esse outro, com certeza que ele vai optar, na hora de fazer uma compra de novos veículos, ele vai optar por esse aqui que é mais econômico. Então, outra vantagem que o uso de dados traz para o proprietário da empresa ou da frota é o lucro na hora da compra, né? Ou seja, comprar bem. Sim. Comprar bem é toda a diferença. Você comprar bem, né? Ou seja, comprou um terreno bem, você vai vender ele de forma bem, isso melhora e você vai ter um ganho. Valoriza. Vai valorizar, você vai ter um ganho nessa venda. Sim. Então, um dos benefícios é o comprar bem. E o outro benefício, talvez, muitas vezes o Guilherme, o gestor da frota, ele não sabe onde que está o ralo aberto, que está vazando centavos, 10 centavos, mas 20 centavos, mas esses centavos multiplicado a milhares deles traz um impacto financeiro para a empresa. Quando a gente dá informação para ele, quando a gente mostra o conhecimento para ele que tal coisa é melhor de você comprar ou tal, não é que você só diz que essa aqui é melhor, você diz assim, ó, isso aqui está afetando no teu resultado. Esses outros que você pegou, que tem uma numeração, que tem uma qualificação pior, ó, isso aqui você tem que parar de comprar. A inteligência do gestor que vai assimilar isso. Ele vai ver, opa, isso aqui eu tenho que parar de fazer. Eu tenho que focar nesse aqui, porque esse aqui está me dando o melhor resultado. Exatamente o que tu disse. Tem que os piores ele vai descartando e ele tá vendo, opa, fiz uma compra errada aqui. Isso aqui não tá ficando do jeito que eu imaginei que ia ser. Tá ficando pior. Então eu tenho que começar a pegar os melhores, pegar o que dá mais rentabilidade, que dá mais valorização para mim. Uau, Guilherme, 20 anos de experiência em rastreamento, tecnologia, acompanhamento de frotas.
esses dados e tudo isso que o Zizi está falando e tudo isso que a Cegasul entrega ao cliente é muito recente, né? Eu acho que é uma informação que está gatinhando ainda. Não, acho que dados já existem desde o século passado, né? Eu acho que da forma que existia antes, hoje é uma tendência aí de gestores de receber esses dados com Power BI, com inteligência artificial, com outras ferramentas, mas o dado mesmo já existe há muito tempo. Então, muitos estão querendo mostrar isso em televisores, fazer uma estrutura para demonstrar que estão vendo dados, né? Mas acho que não é só ver os dados, tem que tratar eles, né? Você tem que ter, além de tomar decisão, que nem o Zizi falou, acho que você tem que ter uma ação corretiva, uma ação preventiva, porque são muitos dados. A gente falou agora há pouco do simplesmente o veículo andar, ele já traz muitos dados para nós, né? Então, levando para todas as nossas ferramentas que a gente tem de cruzamento de informação, gestão de frota, gestão de pneus, telemetria, quando a gente entregar tudo isso lá para o usuário final, lá para o cliente final, ele precisa tratar isso. A gente tem clientes grandes aqui que tem um setor só para isso, só para cuidar desses dados, né? Então, em cima dessas variáveis que a gente entrega para eles vão definir qual é o melhor caminhão para melhor operação, ou qual é o melhor pneu para melhor operação, ou até um dado bem básico que a gente tem, qual é o melhor posto para você abastecer em relação ao preço, né? A gente tem lá no final do nosso dashboard, tem a lista de todos os postos que você abasteceu e tem a lista do mais barato e o mais caro também, né? Então, eu acho que desde o século passado que o pessoal controla dados, hoje ela é uma tendência justamente por causa do avanço computacional, né? Então, não quero dizer que é fácil para o Zizi construir isso, não é, né? Não. Mas hoje entregar isso para o cliente e ele ver na tela dele é muito bonito, né? Desde que ele controle tudo isso. Não adianta só colocar lá e não ter atitude, né? Aí justifica muitas vezes aquele chavão usado muitas vezes em conversas, né? Pérola a porcos. Você tem uma pérola. Os dados que o sistema, os dados que o nosso sistema entrega é uma pérola. Mas se você não souber usar essa pérola, não tem motivo nenhum por que ter, né? Sim. Então agora o que o Guilherme mencionou, há empresas que têm setor específico somente para analisar o dado, para analisar os benefícios, as vantagens na hora de dar o passo futuro, né? Zizi, só recapitulando os quatro que eu achei muito didático a explicação dos 4 pilares do processamento de dados, ali da junção de dados. Sim. Então recapitulando, o primeiro, qual é? Em si, o dado. O dado em si. Ou seja, o carro se moveu, gerou dado. Gerou dado para nós. O que se você não agrupar, não fazer nada, o dado é aquilo que não tem relevância nenhuma. Você simplesmente olha um número. Um número, uma letra, que não tem relevância nenhuma. A partir do momento que você agrupa com outros dados, aí você obtém a informação. Que é a informação. Terceiro pilar. Segundo pilar. Isso, que é, por exemplo, a posição aonde ele está, no local onde ele está, a velocidade que ele está, quem que é o veículo. Isso aí já é informação. E o conhecimento, por exemplo, a rota que ele está fazendo. Eu sei que essa rota que ele está fazendo, eu sei que no momento ele está gastando tanto de combustível, ele está fazendo tanto por hora, o cara está acelerando ou está freando. Se essa rota chega até o destino, se ela é a mais curta ou não é. Conhecimento. Dados, informação, conhecimento. Isso aí. Tudo isso é passado. Tudo isso está no tempo passado, que são coisas que já aconteceram. Que está ali, né? Agora, a quarta e a mais importante de todas. Tipo, até o conhecimento a gente mostra no mapinha. Pega no mapinha lá o veículo que foi até tal lugar, nós temos posições. Isso parou ali, aqui, parou ali. Isso é conhecimento. Abasteceu aqui, abasteceu ali. A gente tem o conhecimento que ele vai daqui até ali, que demora tanto tempo, que vai tantos quilômetros e tal. Agora, o conhecimento é a gente fornecer a inteligência, que é o quarto pilar, é a gente fornecer essa base de conhecimento para ele, dizendo que esse trecho é o melhor, é o mais curto. A inteligência é comparativa. Isso, é o que ajuda, é o que é a tomada de decisão, que é o futuro.
Você toma a decisão pro futuro. Que o que já passou, você não muda, né? Baseado em Você, todos os dados. você toma a decisão pro futuro. E isso a gente tá falando aqui, mas não é só para grandes frotas, né? A própria Sigasul é um usuário desse sistema com os carros dela. Um exemplo que a gente tem aqui para dar é os nossos carros do interior de São Paulo, do nosso comercial lá, e até do Rio Verde, se eu não me engano, do Goiás. A gente tem um fator decisivo nas nossas análises para abastecer álcool e gasolina. Lá pra gente vale mais a pena o álcool. Por causa do preço e consumo. Isso, exatamente. Então isso foi baseado no que a gente viu de dados entrando nos nossos dashboards de abastecimento. Gui, usando esse exemplo, por exemplo, aí é uma economia de centavos. Mas uma economia de centavos que é relevante por quilômetros. Exatamente. Então roda 1.000 quilômetros num dia, é 1.000 centavos de economia, se for 1 centavo. Isso aí. 1.000 centavos de economia por dia vezes 20 dias de rodagem, é 20.000 centavos de economia. Sim. Entende? Então, são pequenos ajustes, né? Que vão ajudando eu acho que, Zizi, a palavra que resume o podcast de hoje é dados versus produtividade. Tornar a tua frota mais produtiva, mais lucrativa, né? Lucro é produtividade. Exatamente. Você tem lucro é porque você produziu. Então, aquele outro chavão, né? De que adianta trazer de colher para dentro de casa se o gestor joga fora de caçamba, de balde ou de apá. Eu e o Zizi tivemos uma reunião aí há poucas semanas atrás com um grande cliente nosso. Ele apresentou que ele controla até o valor do combustível que ele gasta para tirar o caminhão dele da base dele para ir para lavação. Ele sabe quanto custa não só o preço de lavar o veículo, mas o preço do veículo ir, lavar e voltar. Isso não só de combustível, ele pode ter esse dado através do nosso sistema de pneu. Então, claro que é um nível... Rodando, tá gastando, né? É um nível muito embaixo de informação, mas a gente entrega para ele. Quando a gente viu o que ele fez, que ele trabalhou os nossos dados num Power BI externo dele, a gente até se surpreendeu, sabe? Porque ele trabalhou um dado nosso mediano ali, que a gente entrega em relatório, e construiu o que ele precisava. Isso eu estou dizendo de lavação, mas ele controla da mecânica, controla para fazer uma instalação de alguma coisa, de um acessório, ele controla tudo. Então ele sabe o valor do quilômetro dele com o produto dele em cima, sem o produto voltando vazio e fazendo qualquer outro serviço externo. Isso a gente viu poucos dias atrás, né? Sim. E muito legal. Não, muito legal. Muito legal mesmo. Nessa decisão o cara vai fazer, não, mas eu tenho uma lavação a 5 km e eu tenho uma lavação a 2 km, eu vou levar na qual? Foi o que eu pensei, eu faria uma lavação lá dentro. Entendeu? Na hora Essa que frota eu é grande, grande. Você. A frota é grande. Essa é a inteligência. Basta 100 caminhões? Acho que por aí. Pensa em 100 caminhões rodando 2 km. Não, mas eu Pra vi ir lá, ele tinha, acho que era 35, 34 reais para ir e voltar. Ele gastava. Uma vez em 100? Mais a lavação, né? Paga o salário de um Não, funcionário claro, e a estrutura. Isso Aí que vai a decisão dele, o dado né? futuro que os Ziz entrega lá, né? É eles que vão tomar essa decisão, mas a gente vê esse nível de informação com o que a gente construiu aqui é muito gratificante, né? E assim, o que a gente entrega hoje, e com a evolução da tecnologia, eu vejo que o futuro ainda seria a gente dar a inteligência, não só o conhecimento das coisas, mas dar para ele a decisão. Mesma coisa você pega hoje, Alexa, qual o lugar melhor para mim ir comer no restaurante? Alexa vai te dar 2, 3 lugares ali e tal. É a inteligência artificial com a base de conhecimento e dizendo onde é que vai fazer as coisas. A gente poder entregar para ele algo assim, dizer, ó, isso aqui é o melhor para você. Aqui, nessa tua fala, Zizi, evita de jogar a pérola fora, né? Sim. Porque vai ter empresas que realmente compraram o sistema, olhando para o futuro, implantando inovação, gestão na melhoria de frotas, de todos os recursos. Eles estão focados nisso. Outro achou legal e comprou. E esse é um perigo. Aquele que acha legal e compra e daí não usa a pérola. Isso. Aí ele vai dizer que não funciona o sistema, porque ele não está usando a pérola de forma adequada. Isso é perigoso para o mercado, é perigoso para todo mundo. Porque pode ser um contra-testemunho de alguém que não está comprometido. Então eu sempre gosto de usar testemunho tem compromisso. Nós temos casos assim que também na parte de jornada de trabalho. Tem clientes aqui que o cara tem um cara específico que só fica cuidando o
o motorista que daí fica lançando as macros deles, né? Se ele está em espera, se ele está em direção, se ele parou para almoçar, se ele está carregando, descarregando, abastecendo e tal. Quando o cara lança certinho, ele tem um gráfico e ele tem um cuidado todo certinho de como que está cada status de cada caminhão. Tem aquele cliente que às vezes só coloca para instalar para saber quem é o cara que está dirigindo, às vezes não cuida e tal, não consegue ter o controle certo. E isso tem até uma lei que se o cara extrapolar alguns limites por exemplo, acho que andar, são 10 horas que ele pode no dia, alguma coisa assim, né, Gui? 8 mais 2, né? 8 Isso. mais 2. E, então, isso aí é passivo do próprio cliente que contratou o serviço, o cara se incomodar se ele não... Tipo, ele tem a ferramenta, se ele cuidar, ele não vai ter esse problema. Porque ele sabe que o cara tá andando tanto, você tá andando demais do que deve. É o esquema da pérola. Se você lapidar e cuidar e deixar certinho, você vai ter um negócio certo. Se você não cuidar e deixar meio à vontade, você tem simplesmente informação. Você não tem nem conhecimento e não tem nem a inteligência para você tomar a decisão depois. Quando se fala no mercado comum, né, vamos executar o preço justo, isso é um caminho de formação de preço justo. Preço justo para o frete, preço justo para o pneu, preço justo para o combustível, preço justo para o salário do condutor. Sim. E onde há justiça há crescimento, isso é fato. Então, todos os dados e tudo aquilo que a gente trabalha aqui dentro, olha para a empresa, e a empresa que adquire essa tecnologia, né, Guilherme, ela vai ter prosperidade. Exatamente. A gente, falando comercialmente agora, para quem vai nos ouvir, a gente tem várias ferramentas aqui que podem controlar a gestão da frota da empresa, né? Desde abastecimento, jornada de trabalho, telemetria e tudo isso se cruzando, que é o que a gente está fazendo, vai entregar lá para o gestor uma tomada de decisão mais assertiva. Então, quem quiser entrar em contato com o nosso comercial e conhecer tudo que a gente pode fazer, e também trabalhamos muito em projetos especiais, por exemplo, nesse caso desse cliente, né? O cara traz a demanda do serviço para nós, a gente avalia a possibilidade e com certeza, se for viável e que for resolver um problema da vida cotidiana dele, a gente vai implementar. E certeza que não é só para ele, né? Se ele passa por Exatamente. isso, outras empresas do ramo devem ter a mesma necessidade, né? E eu fico feliz que poucos têm os Easy Dados, né? A mente brilhante, Zizi Dados. Eu acho que essa mente brilhante vem pela gaita. Hoje podia chamar o podcast dos 3G, né? Gaiteiro, Guilherme, Jean. Uhum. Pode, claro que pode. Então, resumindo, as vantagens de todos esse trabalho, né? Então, a quantidade de ordens de serviço, como emitir essa ordem de serviço, o valor dessa ordem de serviço, o valor pago desde o centro de custo do início ao fim da operação, os tipos de serviço mais utilizados e os que têm mais vantagem para que a empresa possa utilizar, Sim. Desconto nos tipos de serviço, né? Esse serviço aqui, conforme a inteligência artificial que eu estou utilizando, eu posso executar esse valor e esse preço, fornecedores mais utilizados e a média de valor por serviço. Então aqui eu vejo que nós temos realmente a planilha do preço justo no quesito gestão de frotas, rastreamento, abastecimento, utilização de consumo e tudo que a empresa que busca um rastreador de qualidade e uma gestão de qualidade pode encontrar nos equipamentos da Sigasul. Perfeito. Em breve aí, é uma novidade, né? Nós teremos há poucos tempo uma torre de controle para tudo isso, né? Uma torre de controle não é específica, não é fixa para todos os clientes, é específica para cada cliente transportador, para cada cliente indústria ou para cada cliente de prestação de serviço, por exemplo, né? Uma torre de controle para a Sigasul tem fatores importantes para a Sigasul, por exemplo, de instalação, de desinstalação, de quilômetros rodados, de estados atendidos, cidades atendidas, enfim, né? Uma torre de controle para uma transportadora, que é o que a gente vai começar a fazer agora, uma grande parceira nossa, ele quer saber quantas entregas ele tem hoje, quantas ele fez, quantos quilômetros ele rodou, quanto que ele gastou cada caminhão, isso tudo com dados telemétricos a gente vai poder entregar para ele. E também com dados da carga dele sendo entregue lá no endereço, né? Então, tudo isso de forma automatizada, a gente vai construir as nossas primeiras torres de controle em poucos dias aí, poucas semanas. Uau! Você, nosso querido ouvinte, você que assiste, você que ouve o nosso podcast e que é conhecedor de todo esse conteúdo,
eu creio que a gente trouxe mais lucidez, mais clareza. Mas para você que nunca ouviu sobre rastreamento, nunca viu sobre gestão de frotas e sobre o uso de dados, fica a dica, né? Entrar num carro não é só dirigir. Entrar num carro é fazer gestão. Fala um pouquinho mais sobre isso, Guilherme Ziz, para a gente encerrar esse podcast com tamanha quantidade de conhecimento. O que você falou, grandes empresas já não chamam mais o motorista de motorista. Eles chamam de gestor de unidade móvel. Então ele é um gestor daquele veículo que ele está dirigindo. Uau. Então hoje aqui a gente acompanha muito, eu sou filho de transportador, pega o motorista, se tem carteira, sim, entra aí e vai para o Recife, entra aí e vai para São Paulo, né? Essas grandes empresas, não, essas empresas você primeiro tem um treinamento, primeiro você vai entender como trabalha aquele veículo, você vai entender o que aquela empresa entrega, você vai entender qual é a política de frota dela, né? Aí depois você vai entrar dentro de um veículo e vai fazer a viagem. E a tua viagem é monitorada desde a hora que você dá a partida até a hora que você chega de volta, né? Monitorada com telemetria, que a gente diz. Então a gente consegue entregar lá no final qual foi o melhor motorista do mês, qual foi o melhor motorista daquela viagem, daquela rota ou daquela semana, enfim, né? Como o cliente quiser fazer o filtro dessa solicitação. Então, o mercado transportador tem partido para isso. É claro que hoje grandes frotas fazem isso, mas isso vai replicar como replicou o rastreamento básico, né? Antigamente só grandes frotas teriam isso, né? Hoje qualquer veículo, qualquer moto já tem um rastreador básico. E por aí a gente vai construindo essas soluções e entregando lá para o cliente final. Guilherme, aquele negocinho do ping-pong rapidinho. Então, para você, motorista é um gestor de veículos. Uau! Muda o conceito, né? Mas a gente, mesmo em casa, tipo assim, com o meu veículo particular, eu utilizo o nosso sistema para lançar tanto abastecimento, controle dos pneus, os custos e tal. E no final, tipo, do mês, eu sei o quanto que eu usei de combustível, se eu tenho que economizar mais, qual rota que é melhor para mim fazer. Se eu venho pelo contorno sul, venho pelo centro. Quanto ele gasta para vir para trabalhar? Então tu também já não é mais um motorista. Não. Eu gasto, na verdade, em média 60 centavos por quilômetro de combustível. 60 centavos por quilômetro de combustível. Isso, o meu custo de combustível é 60 centavos por quilômetro. Então você que está nos ouvindo, que tem interesse em fazer a gestão do teu único veículo, também é possível. Também é possível. Também é possível, é só procurar a Sigasul, né, nesse sentido. É uma mudança, né? Zizi, para você, dados é? Dados é o elemento mais cru que a gente pode ter, eletronicamente, assim, dizendo. E inteligência artificial? Inteligência artificial é a tomada de decisão de uma base de conhecimento para algo futuro. Uau! Estamos falando de futuro. SigaPod, seu podcast quinzenal de inovação, gestão de frotas e conhecimento extraordinário sobre essa área. Então hoje no nosso SigaPod esteve aqui presente o nosso programador, o curador de dados, né? O curador, né? Porque o curador é muito mais que cuidador, né? Curador de dados, Zizi, famoso gaiteiro. Por isso que o podcast foi nominado podcast 3G, o gaiteiro Jean e Guilherme, né? Nesse podcast do dia de hoje. Gratidão, Zizi, pelas informações. Obrigado. Gratidão por ser tão didático, a ponto de que realmente eu que não conheço, o cara que conhece, possa estar nivelado na informação e saber utilizar essa informação. Guilherme, obrigado também pela presença, obrigado pela condução, né, aparando as arestas e trazendo também de forma bem didática aonde que se encaixa o uso da tecnologia da Sigasul. A mensagem final, Guilherme? Eu quero agradecer o Zizi. Eu gostaria que um dia pudesse enxergar como que chega o projeto lá para ele, né? Eu desenho o projeto e entrego lá e eu sei que sempre vai sair melhor do que eu pedi. É incrível, sabe? Eu sei que dá para me entregar assim porque ele vai melhorar. Então, todas essas telas aí que a gente mostra, que o pessoal tem visto, e o nosso cliente, ou até alguns parceiros do negócio nosso, foi elaborado ali previamente por mim, e depois quando eu cheguei pro Zizi e pro Samuel, eu cheguei pro pessoal lá atrás, eu sei que vai ser entregue bem melhor. Agradecido, muito obrigado, e quem quiser conhecer os nossos serviços, por favor, entre no nosso site, nós estamos prontos para atender. Zizi, se você tivesse um caminhão e você fosse o gestor dessa unidade móvel, não é mais motorista. E se você fosse o gestor dessa unidade móvel,
que frase você colocaria no para-choque desse caminhão? Bem simples. Bem simples, a frase que você colocaria no para-choque desse caminhão. Um abraço pro gaiteiro. Então, siga Pod, seu podcast quinzenal de conhecimento extraordinário. Diz a você um abraço. Um abraço e até a Pro próxima. gaiteiro. Pro gaiteiro, Um abraço pro gaiteiro. E até o próximo podcast com mais informação, inovação e tecnologia.